Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração, porque aqui nós nos encontramos na condição de administradores da vida, porque este patrimônio é de Deus. Gratidão a Ele por ter nos concedido mais uma oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada, em nome do Cristo nosso Senhor. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal mais uma vez a todos vocês. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos, e estamos estudando acerca das relações no além-túmulo. A questão hoje é a questão 277. Então, questão 277 que se encontra no livro 2º, ou parte 2ª, capítulo 6º, acerca da vida espírita, essas relações de além-túmulo. Quais são ou quais serão as nossas relações de além-túmulo? Quando nós deixarmos este corpo físico, o que acontecerá conosco? O que acontecerão com as nossas relações? Será que aqueles que nós conhecemos aqui na Terra e nos relacionamos, será que continuaremos estas relações no plano espiritual? Aqueles que foram ou que estão na condição de parentes, de amigos, de colegas de trabalhos, que estão na condição de subordinados ou na condição de chefia, como ficarão estas relações de além-túmulo? Será que tudo isto permanecerá ou tudo isto se acabará com o corpo físico, com a morte do corpo físico? Então é sobre isto que estamos estudando, e na questão 277, Kardec formulou um questionamento envolvendo a figura de um soldado e o seu general. Então o questionamento formulado foi da seguinte maneira: o soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Então, um soldado que foi enviado à batalha, que foi enviado à guerra, e porventura tenha desencarnado durante esta batalha, ao chegar no mundo espiritual, e também o seu chefe, o seu general, tendo desencarnado, ao chegarem os dois no mundo espiritual, este soldado ainda terá o seu general como sendo o seu superior hierárquico? Será que é assim que funciona em relação à hierarquia verdadeira, à hierarquia moral?
Então, assim, Kardec formulou este questionamento e os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, foram bastante econômicos, bastante sucintos na resposta, mas de uma clareza absoluta. Então, há o questionamento formulado por Kardec em relação a este soldado e a este general, a superioridade do general em relação ao soldado. Eles responderam da seguinte maneira: que no mundo espiritual o que vale é a questão moral. Então, no mundo espiritual, o título aqui da Terra nada vale. A superioridade real é a que tem valor. Então, o título aqui da Terra, aquela condição de general ou qualquer outro título que tenhamos conquistado ou ombreado aqui na Terra, isto para o mundo espiritual, se não for lastreado pela moralidade, de nada vale. O que realmente conta e o que vale no mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, é a superioridade moral, a superioridade real. Isto é o que se conta, isto é o que se tem valor no mundo dos espíritos, e não os títulos transitórios aqui do mundo. Então, assim, os espíritos amigos responderam, esclarecendo a Kardec e a todos nós acerca deste assunto e ampliando estas reflexões acerca desta superioridade real e a superioridade relativa, a superioridade transitória aqui do mundo. Seguimos adiante com as nossas reflexões, agora com o espírito Miramês, após fecharmos este parêntese com a citação desta questão 277 de O Livro dos Espíritos. Agora Miramês continua nos esclarecendo em Filosofia Espírita, capítulo 22 do volume 6º da coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes, e este capítulo 22 tem como título O Soldado e o General. O soldado e o general. Então, para entendermos um pouco mais, ou ampliarmos o nosso entendimento acerca da superioridade transitória, superioridade relativa e a superioridade verdadeira, Miramês nos esclarece da seguinte maneira: que o general de qualidades morais inatacáveis, ao encontrar-se com seus soldados no mundo espiritual, pode continuar a orientá-los para a verdadeira guerra que se trava no campo de batalha interno. Então, aqui Miramês começa nos esclarecendo acerca da superioridade real, a superioridade moral. Então, ele diz desta forma que aquele general cujas qualidades morais são inatacáveis, ao se encontrar no mundo dos espíritos com os seus soldados, continuará a orientá-los, mas agora para a verdadeira batalha, a batalha mais interessante da nossa vida, que é a batalha no campo do nosso mundo interior, a batalha nossa contra os defeitos que teimamos carregar conosco, a batalha que precisamos travar conosco mesmos, porque a nossa batalha verdadeira não é contra as outras pessoas, a nossa batalha verdadeira é para conosco mesmos. Então, a nossa maior batalha é exatamente contra nós mesmos. Não temos que vencer os outros, precisamos vencer a nós próprios, precisamos vencer as nossas más tendências. Então, aqueles que alcançaram aqui no mundo e no mundo espiritual a superioridade real, a superioridade verdadeira, aquela chamada superioridade moral, continuará no mundo espiritual orientando
os seus comandados aqui da terra, mas agora para a maior batalha, que é a batalha no seu mundo interior para a sua transformação. E aí, Miramês nos cita um general que conhecemos o seu nome aqui na Terra, e aí são citações de Miramês, não são nossas citações, mas Miramês que cita na sequência Napoleão Bonaparte. Então ele diz que é o caso, em relação à superioridade real, que é o caso de Napoleão Bonaparte, espírito de alta esfera. Então aqui Miramês nos informa que Napoleão Bonaparte, ou aquele espírito que animou aqui na Terra, aquele que ficou conhecido como Napoleão Bonaparte, é um espírito de alta esfera, que no mundo espiritual continua a comandar os que queiram seguir seus conselhos na guerra consigo mesmos. Então aqui ele nos lembra que eu posso continuar ou não aceitando os conselhos daquele general aqui da terra que me comandou, que me auxiliou nas tarefas aqui na terra. Eu posso aceitar ou não. Em aceitando, conforme aqui nos lembra Miramês, ele continua à disposição e com disposição para auxiliar. Então, aqui ele cita Napoleão Bonaparte, que no mundo espiritual continua auxiliando, continua colocando seus conselhos, as suas orientações àqueles que foram seus comandados aqui na Terra, desde que eles aceitem. Os inimigos combatidos por ele no plano que habita são os inimigos internos, muito piores que aqueles que pensamos ter nas lutas travadas na terra. Então aqui ele nos lembra que os inimigos maiores, os inimigos verdadeiros, não são os inimigos que nós julgamos ter aqui na terra. O nosso maior ou os nossos maiores inimigos são aqueles que mantemos ou que venhamos manter no nosso mundo interior. Então, os inimigos combatidos no mundo espiritual são os inimigos internos, que são muito piores que aqueles que pensamos ter nas lutas travadas aqui na Terra. Por outro lado, diz Miramês, o general de instintos inferiores, então aqui ele citou um general de instinto superior, um general cuja superioridade foi conquistada a duras batalhas, a muito esforço, e ele conquistou a superioridade real, a superioridade moral verdadeira. Então, assim funciona, ou seja, continua com a sua superioridade que ele tinha aqui na Terra, ele continua no mundo espiritual. No entanto, diz Miramês, por outro lado, o general de instintos inferiores, que tem prazer em massacrar os prisioneiros, que se compraz em matar seus irmãos em lutas, que usurpa os bens dos derrotados, que não olha as consequências das guerras, sem procurar amenizar os distúrbios entre as famílias dos falecidos nas batalhas, esse, em muitas ocasiões, ao passar para o mundo dos espíritos, pode estar bem abaixo dos seus comandados e precisar deles para o guiarem devido à sua cegueira no plano espiritual. Então, assim, Miramês nos lembra a diferença entre um comandante aqui na Terra, um general aqui na Terra, essa simbologia que foi usada neste texto no meio militar, o soldado e o general, mas isso serve para qualquer área aqui na Terra, ou seja, aquele que esteve aqui na Terra na condição de comando e os seus comandados, quando essa situação de comando for exercida com verdadeira superioridade moral,
é muito diferente e será muito diferente do que quando este poder de comando for exercido não por superioridade moral, mas simplesmente por superioridade material aqui da Terra, ou seja, essa superioridade transitória. Então ele diz de um comandante, de um general altamente moralizado e de um general de instintos inferiores que usou do seu poder, da sua superioridade, do seu poder de mando e de comando para usurpar os bens das pessoas aqui na Terra, para massacrar as pessoas na condição de inferioridade, que não mediu as consequências dos seus atos e assim sucessivamente, que ao adentrar o mundo espiritual, poderá necessitar do auxílio daqueles que foram os seus comandados aqui na Terra. Então assim Miramês nos lembra e acrescenta da seguinte maneira: pois, rebaixado a soldado, ainda mais de péssima categoria, porque o seu orgulho o impede de receber melhores socorros. Então aquele que foi o comandante, aquele que comandou aqui na Terra, aquele que esteve por muito tempo na posição de comando, na posição de mando, poderá no mundo espiritual descer à condição de subalterno e ainda de péssima qualidade. O título aqui da Terra vale quando não é bem compreendido. O título nada vale. O título aqui da Terra nada vale quando não é bem compreendido. O que importa e o que vigora no mundo espiritual é a força moral. O que vigora, o que realmente conta e o que continuará é a força moral, emblema divino que brilha como o sol, emblema divino que brilha como o sol na alma. Então assim, precisamos nos esforçar para que venhamos nos comportar e nos comportemos desta forma. Esta força moral, este poder moral que poderemos ir conquistando e que iremos conquistando pouco a pouco e que possa ir se transformando neste sol na nossa alma. As posições que ocupamos ou que venhamos ocupar aqui no mundo, quando não lastreadas com moralidade, elas são efêmeras, ou seja, elas são passageiras, assim como a vida aqui no corpo físico. Então as posições são efêmeras somente para marcar um ponto na disciplina do que obedece e servem para ele de educação correspondendo à obediência. Quem obedece ganha muito, se sabe obedecer ou se souber obedecer. Então as posições aqui na Terra, elas são efêmeras, somente para marcar um ponto na disciplina daquele que obedece, e estas posições servem para ele, ou para cada um de nós, de educação, correspondendo à obediência, porque quem obedece ganha muito, se souber obedecer. E ainda ele acrescenta que há muitos meios de se comandar sem desprezar o valor humano. Então, independentemente da posição de mando que você se encontrar, que eu me encontrar, ou que venhamos nos encontrar, sem sombra de dúvida que há muitos meios de exercermos e de exercitarmos este poder de mando
sem desprezar nenhuma criatura e sem nos rebaixar ou perdermos a nossa posição de mando, porque sem sombra de dúvida, quando feita, quando exercida com educação, com a força moral, com o poder do exemplo, cada vez mais nos elevaremos aos olhos dos nossos comandados. Então, há muitos meios de se comandar sem desprezar o valor humano, e as Forças Armadas têm muitos exemplos de grandes comandantes que conheciam o momento da energia e a hora da ponderação e mesmo da amizade. Então, como está sendo usado aqui neste texto o exemplo do soldado e o seu general, Miramês nos lembra que as nossas Forças Armadas, dentro das Forças Armadas, nós temos muitos exemplos de grandes comandantes, de grandes generais que conheciam o momento, ou que conhecem o momento da energia e a hora da ponderação e mesmo da amizade. O mundo está mudando, mesmo sem que certas criaturas humanas percebam. Então, o mundo, mesmo que nós não percebamos, o mundo está mudando, e está mudando para melhor. Em muitas situações, às vezes nós, com a nossa miopia, julgamos que o mundo está cada vez mais piorando. Mas para o mundo espiritual, e se olharmos mais detidamente, mais acuradamente, nós iremos perceber que o mundo está realmente melhorando. Porque se compararmos o nosso mundo e o nosso comportamento aqui na Terra de algumas décadas, alguns séculos atrás, iremos perceber que hoje está bem melhor do que há um tempo atrás. Então, é por isso que Miramês nos lembra que o mundo está mudando, mesmo que nós não percebamos. A natureza é paciente. Sim, sem sombra de dúvida, a natureza não dá saltos. A natureza é paciente, mas não para e jamais parará, e está sempre aperfeiçoando os métodos de educação juntamente com o saber. Então, a natureza não para e está sempre aperfeiçoando os métodos para a nossa educação e para o saber. Quando as criaturas humanas, quando nós, seres humanos, ou a caminho da humanização que habitamos a Terra, notarmos esse milagre do progresso moral, poderemos ajudar na sua aceleração, de modo que os beneficiados serão nós próprios em todas as faixas de vida. Então é preciso, e com certeza será muito bom para cada um de nós, se fizermos esforços por nossa parte para que possamos notar essa transformação do mundo, mesmo que de forma lenta, porque assim nós teremos condições de contribuirmos para que esta melhoria se acelere ou se acentue um pouco mais, porque os beneficiados, quanto a esta melhoria, quanto a este acelerar das coisas, no sentido de melhoria, somos nós ou seremos nós próprios. Então é por isto que Miramês nos fala acerca disto, é por isto que Miramês segue dizendo acerca deste assunto da seguinte maneira: todos somos soldados de Deus. Todos nós, de uma forma geral, absoluta, todos somos soldados de Deus. General, somente o Cristo o é. Então aqui ele nos lembra, neste texto, usando a simbologia do soldado e do general, ele diz que, de uma forma ampla e completa, apenas Deus é o comandante maior, o comandante supremo. Todos nós somos os seus soldados. General,
somente o Cristo, e ele busca constantemente em Deus todo o seu saber e força para nos comandar. O orgulho, diz Miramês, o orgulho de vestir uma roupa diferente e ser estagiado e ter estagiado em escolas melhores não nos leva a nada. Só nos cria mais e maiores responsabilidades. Então aqui é por isso que Miramês nos lembra que não adianta e não nos levará a nada de bom em ficarmos orgulhosos, vaidosos, nos sentindo superiores materialmente falando, simplesmente por usarmos no ambiente onde nós nos encontrarmos um traje diferente, um traje de chefia. Porque isto, na verdade, só nos trará maiores responsabilidades perante a lei maior, perante os nossos comandados. O orgulho de vestir uma roupa diferente e ter estagiado em escolas melhores não nos leva a nada quando o coração esquece a caridade e o amor. Então, se o nosso coração esquecer a caridade e o amor, este nosso comportamento orgulhoso, só por estarmos numa posição de superioridade, numa posição de mando, só nos trará problemas para o presente e para o futuro. Todos somos iguais aos olhos de nosso Pai. De acordo com cada posição, teremos as nossas responsabilidades, as nossas obrigações para serem cumpridas, uns mais, outros menos, de conformidade com a posição que ele estiver de mando ou de subalterno, mas perante Deus todos somos iguais, porque todos nós somos os seus filhos, somos os seus soldados. Os diferentes planos nos quais nos posicionamos ou venhamos nos posicionar não nos conferem vaidade nem prepotência, e sim mais amor, mais responsabilidade. Aquele que mais amar mostrará que é superior aos que desconhecem a verdade. Então, assim nos ensina Jesus e assim nos lembra Miramês que nós seremos conhecidos por muito amarmos os nossos semelhantes. Então, é por isso que Miramês nos diz que os diferentes planos nos quais nos posicionamos não nos conferem vaidade nem prepotência, e sim mais amor, maiores responsabilidades, porque aquele que mais amar mostrará que é superior aos que desconhecem a verdade. Devemos ser generais de nós mesmos. Nos orienta e nos lembra mais uma vez Miramês. Devemos ser generais de nós mesmos, comandando o nosso mundo interior, lutando contra as nossas inferioridades, porque quando deixamos as batalhas exteriores, começamos as de dentro de nós, que são bem mais difíceis de serem vencidas. As armas que usamos conosco devem ser a disciplina dos nossos impulsos, a correção das nossas faltas, e para com os outros usemos o amor e a benevolência, a caridade e o perdão. Então aqui Miramês nos lembra, já encerrando estas reflexões, que precisamos e devemos ser generais de nós mesmos, lutando contra as inferioridades que teimamos carregar conosco, e que precisamos travar esta batalha com o nosso mundo interior e não com o mundo exterior, porque as batalhas exteriores são menos importantes do que as batalhas que precisamos travar no nosso mundo interior, e as armas que precisamos usar para conosco nesta batalha interior chama-se disciplina, correção das nossas faltas, e em relação a nós, disciplina e correção das faltas, e para com os outros precisamos usar as armas do amor, da benevolência,
da caridade e do perdão. E aí Miramês, encerrando estas reflexões maravilhosas de muito esclarecimentos, ele nos diz que quando todos nós conhecermos esta tática sideral de iluminação, quando todos nós conhecermos esta tática de guerra para esta batalha no nosso mundo interior, que é uma tática sideral de iluminação, o mundo e a humanidade se confundirão nas claridades de Deus, que usa sempre o Cristo para nos dizer: levantai-vos e andai. Então, assim, Miramês nos convida, lembrando Jesus, que é preciso que nos levantemos e andemos, seguindo as pegadas do Cristo, seguindo os seus exemplos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado a todos vocês pela presença, pela participação. Até breve, meus irmãos e irmãs.